Transição. Agora vocês estão me vendo full time. Pessoal, só para confirmar, vocês estão vendo aí perfeitamente a tela de apresentação do meu material para poder começar aqui. Só dá um ok para mim se estiver tudo certinho. Daí a gente já começa e vai desembolando aí o conteúdo. Só para confirmar aqui. Aqui é mais gente falando com Delcio. Delcio, boa noite, Delcio. Eu tenho que te responder, Delcio. Eu vi que você falou comigo lá. Hoje eu estava até explicando que o dia foi muito corrido, então eu vou fazer todas as interações agora à noite. Inclusive eu vi que você mandou um exercício para mim também. E eu vou falar para vocês lá também. Delcio, tamo junto. Cada dia eu vou passar mais conteúdo para vocês. Pode contar com isso. Eu não vou esconder nada, não vou segurar nada. Tudo que é de conteúdo eu vou trazer aqui. Beleza? Boa noite, Zuleika, tudo bem? Ricardo, tamo junto, meu querido. Melhor que o professor do Senai. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Vamos lá, vou puxar mais um aqui, deixa eu ver se tem mais gente. Aqui, ó, meu canal do Telegram, tá aqui nos comentários, quem quiser. Kaline, tudo certo, graças a Deus. Agora nós vamos começar a nossa brincadeira aqui. Já falo com vocês, galera, aproveita. Eu falaria bem assim, aproveita que vocês estão pagando, normalmente eu falo isso dentro da sala de aula, né? Aproveita que vocês estão pagando e pergunta mesmo. Aqui eu vou falar diferente, aproveita que é de graça e pergunta mesmo, beleza? Tô vendo aqui também, ó, Ricardo, beleza, Ricardo? Rodrigo, né? Rodrigo Fernandes. Beleza, Rodrigo, te agradeço aí. Adson, seja bem-vindo. Adson é o camarada da tubulação, acho que tá aqui, tubulação, tem falado comigo. A gente vai falar também bastante de tubulação daqui pra frente, do momento pra frente, vamos botar assim, né? Pessoal, eu vou dar início agora ao conteúdo, tá? O conteúdo que eu vou abordar hoje com vocês. Quando eu falo de desenho técnico, eu falo ali do projeto feito, mas tem muita coisa envolvida. Margem, tem a legenda envolvida, tem a forma de escrever envolvida, tem como eu vou desenvolver o meu projeto, tem as ferramentas que vão me auxiliar para isso. Vocês estão em meio operacional, igual uma senhorita esses dias me procurou aqui no WhatsApp e me perguntou, professor, eu trabalho numa empresa de usinagem e eu vou muito na empresa, em empresas no geral, que a gente vai prestar o nosso serviço, e eu preciso fazer um croquis e fazer o levantamento ali das informações, e aí que eu tô pecando, professor, porque eu não tô sabendo desenhar da melhor maneira, quando eu trago o planejamento não entende direito, às vezes eu não tô inserindo a medida da forma correta. Se eu fizer o curso com o senhor, eu vou aprender isso? Galera, vai, inclusive na aula de hoje eu vou dar até início a esse assunto, tá bom? Então vamos lá, deixa eu puxar o comando aqui pra tela para mim agora. Aqui, ó, puxei o comando. Vamos lá, senhores. Primeiramente, eu tenho que falar para vocês que o que eu vou explicar agora é caligrafia técnica e ela é regulamentada pela NBR 8402, como vocês podem acompanhar aí na tela que eu trouxe escrita qual é a regra, tá? NBR, falta um Rzinho aqui, mas é o NBR 8402 é a norma que trata o tipo de escrita. Antigamente a gente podia usar a escrita cursiva e a escrita técnica, tá? A caligrafia técnica e a caligrafia cursiva. Obviamente que isso deu alguns problemas, né? Porque a caligrafia cursiva você pode encontrar uma pessoa com a letra redondinha, bonita, perfeita, mas também você vai encontrar aquele camarada lá que, pelo amor de Deus, acho que eu já tive aluno que eu parava para perguntar, vem cá, o que você escreveu assim? Aí o aluno ficava olhando a prova. O aluno ficava olhando a prova assim, falava, ficava um tempo ali, professor, nem eu tô conseguindo ler para você. Então assim, isso é um problema, né? Então para corrigir esse problema, a NBR, a ABNT, a ISO, elas trabalharam para poder uniformizar a letra e transformar tudo em letra técnica, tá? Caligrafia técnica. Professor, pelo amor de Deus, o que é caligrafia cursiva? O que é caligrafia técnica? Aqui dá para vocês me perguntarem assim, né? Dentro da sala de aula o cara se esconde. Ah, professor, não vou falar o que é não, tô com vergonha de perguntar. Mas pode ser uma dúvida de fato, né? Então vou trazer aqui para vocês dois exemplos. Caligrafia cursiva e a caligrafia técnica. A cursiva é essa que a gente aprende lá no pré-2 com, sei lá, com a tia Thelma, com a tia Rose, né? No meu caso foi a tia Rose, que a gente aprende lá no pré-2, essa letra aí com a mão solta, vai escrevendo, né? Tem que ter uma habilidade para fazer isso, tá? Eu nunca fui bom com essa letra de caligrafia cursiva. A técnica é a caligrafia que vocês conhecem, letra de jornal, de revista, essa que está aparecendo aqui na parte de baixo na tela para vocês. Tá bom? Então são os dois tipos de letra. A que foi uniformizada pra gente é a caligrafia técnica, tá? E existem um monte de regras para você escrever. Não é simplesmente você chegar e sair escrevendo. Por exemplo, se o camarada ele for escrever no AutoCAD, que é um programa computacional para você poder desenvolver projetos no geral, e você for lá escrever a mão livre lá, ou desculpa, e você for lá escrever no AutoCAD escrevendo, o programa já é programado ali nas questões de algoritmo para poder escrever dentro da norma, para poder soltar a letra respeitando a norma. Professor, e como é que funciona essa regra, professor? Tá? Para eu entender melhor. Ela é simples. A NBR 8402, ela traz pra gente algumas relações. Por exemplo, se eu escolher o tamanho de letra maiúscula Y,
a minha letra minúscula vai ter que ter um tamanho X, né? E isso é em função de uma tabela. Aí aqui na tela eu estou trazendo esse exemplo para vocês, ó. A altura das letras maiúsculas é minha referência de conversa, né? Eu estou tomando aqui como referência a orientação H, já vou explicar o que é isso. Aí ela indica para mim as dimensões da letra maiúscula, ó, tamanho 10 na tabela. E a altura da letra maiúscula, pela relação, é 10 por 10, ou seja, ela vai usar o tamanho máximo da dimensão da tabela. Então se a gente vir aqui do lado, ó, o H, esse aqui é o H que está na tabela, né? Aqui é o H, é a referência. Esse H aqui, ele indica na minha estrutura a altura da letra maiúscula. O I aqui do ISO, né? Ele vai ter um tamanho de 10 milímetros aqui para esse exemplo. Agora, se eu escolhi a altura de letra maiúscula 10, as letras minúsculas nessa tabela elas vão ter 7 milímetros. Aqui, ó, a própria tabela já está indicando para mim. Então, ó, as letras minúsculas vão tomar o E. Aqui, ó, quem referencia o que eu estou olhando é a letra C aqui da tabela. Agora, vamos aqui para o exemplo. Quem está me indicando a altura da letra minúscula é a letra E aqui. Olha o Czinho aqui, ó, marcando o tamanho dela. Acompanhe na tela para vocês verem direitinho. Então, ele está indicando para mim que ela tem 7 milímetros. E se ela tem 7 milímetros, obviamente que ela é menor do que a letra maiúscula que vocês estão vendo aqui no H. E essa tabela, gente, ela vai trazendo a distância mínima entre caracteres, ó. Ou seja, de letra para letra, eu vou ter um distanciamento, ó, representado pela letra A. Aqui, ó, representado pela letra A. Um distanciamento de 2. Ah, professor, então em desenho manual o senhor vai ficar ali, eu vou pegar uma reguinha ali, ó. Cada letrinha que eu for fazer, professor, eu vou ter que sair medindo ali. Pelo amor de Deus, gente. Claro que não. Eu não sou não doido aqui de ficar medindo 2 por 2, mas é uma proporção. Se você fizer a primeira letrinha ali, ó, espaçando em 2, o resto você vai mantendo a proporção. Inclusive eu falava isso para os meus alunos dentro de sala de aula, eu falava, galera, ó, é só manter a proporção, eu não vou tirar ponto nisso, pelo amor de Deus. Até porque eu estou medindo o aprendizado, eu não estou aqui sendo um carrasco, né? Mas fez a primeira, mediu, é só manter a proporção nas outras, né? Ó, a distância mínima agora entre linhas de base. Professor, o que é linha de base? Me explica. Vamos supor que você está com sua folha, com a sua margem, sua legenda. Aí você vai escrever. Você tem que escrever em cima de uma linha, tá? Essa linha a gente chama de linha de base. Eu não vou escrever solto, flutuando na folha. Eu vou ter que desenhar uma linha, nem que seja clarinho para poder apagar depois. E essa linha que eu vou traçar, ela é linha de base. Aqui a norma, ela traz pra gente a distância mínima entre as linhas de base, né? Ou seja, se eu for fazer a primeira linha, eu posso tomar até a margem de cima da folha como referência. Aqui, ó, para o tamanho de letra 10, que é o que a gente está dando como exemplo, a distância mínima entre linhas de base é 14. Olha, é isso aqui que eu estou falando, ó. A linha de base, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. A linha de base seria essa linha aqui, ó, aonde vai iniciar a escrita, a letra, tá vendo? Aí se essa primeira linha aqui, ó, ela tá toda preenchida já, imagina. Agora eu vou fazer uma segunda linha. Então a distância mínima entre linhas de base, eu desço de novo 14, daí eu faço a estrutura da minha letra que eu ainda vou falar para vocês. A linha de base é essa primeira linha aqui, ó. Voltando um pouquinho. Então aqui, ó, distância mínima entre linhas de base, 14 milímetros. Distância entre palavras, escrevi lá meu nome, João, aí eu vou escrever o Felipe. Qual é a distância que tem que ter? Isso também é padronizado. E a distância que eu vou ter aqui, ó, a norma diz que para o tamanho 10 é 6 milímetros. Pegou a reguinha ali, mediu 6, faz proporcional em todo o restante aí da tua escrita, né? E a largura da linha que você vai usar, né? Ou a espessura do grafite aqui que a gente pode considerar, para o tamanho de letra 10, a espessura do grafite vai ser 1, tá? Mas os projetos a gente trabalha aqui com o tamanho entre 5 e 7, né? Aí fica variando a escrita entre lapiseira 05 e lapiseira 07, né? Por isso que eu falo para vocês, nos nossos projetos vai ser desenvolvida a legenda com lapiseira 05 ou 07, tá bem? Só tomei o 10 aqui como exemplo, aí vocês perceberam que já seria uma lapiseira aqui, ou um lápis com uma grafia número 1, né? Uma ponta fina, afiada aí num lápis, por exemplo. Daria pra gente fazer isso aí. Agora, pessoal, na estrutura, olha só. Agora sim, professor, na prática. Imagina que eu tô com minha folha em branco, tá? Na minha folha em branco, a primeira linha, a partir da margem superior, a margem superior, imagina que isso aqui é a margem, né? Não, um pouquinho mais para cima. Eu parti da minha margem superior 14 para baixo, certo? Aí eu, pô, professor, já fiz a linha de base, agora eu vou escrever minha letra A. Se eu escrever a letra A, o que garante que a letra B vai estar do mesmo tamanho? Aí o aluno vai falar, pô, professor, meu olho, né? Eu vou estar olhando. Mas a gente tem que garantir a precisão disso aí. E como é que eu garanto a precisão disso aí? A partir da linha de base, aí eu te faço uma pergunta. Qual era o tamanho da letra que a gente escolheu mesmo? 10, não foi? Então eu faço, da partir da linha de base para cima, 10 milímetros.
aí eu traço uma segunda linha, ou seja, o limite da altura da letra. Por isso que eu vou ter que traçar 2 linhas no mínimo para escrever. Ah, professor, mas aí se tiver a letra minúscula? João, a primeira letra é maiúscula, né? E o resto é minúsculo. E se tiver a letra minúscula, como é que eu vou fazer? A partir da linha de base. Se vocês olharem na tabela, o tamanho da letra minúscula não é 7? A partir da linha de base, sobe 7 e faz mais uma linha. Pronto, agora você tem aquela estrutura daquele caderno de caligrafia que você usava lá no teu pré-2 lá, para poder fazer aquela letra lá, aquela coisa toda. Você criou a estrutura aqui, e é isso aqui que a ABNT toma como referência. Quer uma notícia boa? Eu não vou cobrar que vocês façam essa estrutura nos projetos que a gente estiver desenvolvendo. Eu só quero que vocês entendam da onde vem os tamanhos, o espaçamento, se existe regra ou não. Eu tô falando para vocês que existe, tá? Então estou mostrando aqui para vocês agora. Então eu não vou cobrar que vocês façam dessa maneira. Somente que vocês façam com letra de forma proporcional, alinhada, bonita e afastada aí de uma forma padronizada. Tá? E 2, mais importante, os desenhos hoje em dia eles são feitos aí pelas ferramentas computacionais, AutoCAD, SolidWorks e N outras ferramentas aí que a gente utiliza em área de planejamento e projetos para poder desenvolver aí nossas peças, né? E esses programas, eles já são programados para poder imputar a letra nessa configuração aqui. Então vocês não vão ter problema com isso. Eu só queria mostrar mesmo de onde vem essa regra, tá? Ó, aqui, por exemplo, já tem todas as letras feitas. Todas as letras feitas aqui. O alfabeto inteiro em cima, letra maiúscula, e o alfabeto inteiro aqui com letra minúscula, tá? Aqui, por exemplo, é uma opção que eu tenho. Eu posso também colocar essas letras, a ABNT me permite isso, inclinada a 75 graus. Ou seja, dar aquele leve ângulozinho na letra, também é possível. Eu, particularmente, eu gosto de deixar minhas letras tudo vertical, 90 graus, certinho. Não gosto muito de ficar enfeitando, não. Aí vai de cada projetista, né? Cada um com o seu bem bolar aí com as coisas, né? Com a sua habilidade. Tá bom? Beleza, pessoal? Encerrei esse assunto aqui de caligrafia. Vou lançar um desafio para vocês agora, tá? Deixa eu até puxar um pouquinho a tela agora para eu subir aqui o OBS aqui, pra vocês poderem me ver melhor. Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Isso. Agora vocês vão estar me vendo com a tela maior. Pessoal, um desafio aí para vocês. Desenvolver com a aula de ontem, margem, legenda, tá? Aí vocês vão botar lá. A instituição pode botar de grupo, que é a empresa que eu trabalho. O engenheiro projetista, pode botar o meu nome. Ah, pessoal, mas eu sou engenheiro. Não tem problema não, pode botar o seu nome aí, não tem problema nenhum. É engenheiro projetista, aluno. Aí o título do projeto vocês vão botar assim, ó, caligrafia técnica. Aí vocês vão botar lá do lado data, aí pode botar a data de hoje. A escala bota 1 para 1, porque eu não expliquei sobre isso ainda não. E o tagueamento, vocês podem botar aí o desenho, enfim, vocês podem olhar o que vocês já fizeram e botar uma sequência de desenho 03, 04, considerando que você tenha feito a margem, que você tenha feito a legenda aí das aulas anteriores, né? Aí você pode botar 03, 04 e guardar na sua pastinha. Terminou isso aí, lá no nosso grupo, manda uma fotinho pra mim, que aí eu falo, ó, tá certo, tá errado, aqui tá meio estranho, aqui tá legal, tá bom? E outra coisa, no finalzinho da aula eu vou entregar um brinde pra vocês, que é eu executando essas atividades na prática, pra vocês verem como é que eu faço e poder fazer igual também, né? Deixa eu diminuir a tela agora, voltar porque interessa, porque ninguém quer ficar olhando minha cara feia. Então vamos lá, voltar porque interessa aqui, transição. Agora sim, vocês provavelmente estão me vendo de novo aqui com o slide aberto. Beleza, só para confirmar. Só ver se tem alguma pergunta aqui para mim, antes de eu dar continuidade no conteúdo aqui. Deixa eu passar um pouquinho aqui, deu uma descida legal aqui. Ó. Boa noite, tubulação, tá ok, Delcio, tá ok. Boa noite, Rodrigo, dando aqui. Boa noite, professor, manda um oi. Parabéns na hora, meu irmão. Um abraço aí pro pessoal de Ribeirão Preto, São Paulo. A galera tá com a gente aqui, ó. Aproveitar o isolamento para estudar, né? Boa noite, professor. Como é representada as letras maiúsculas? PQY. Eu vou voltar a tela aqui, eu vou te mostrar, Marcos Barbosa. Vou te mostrar aqui agora, tá bom? E vou dar continuidade aqui, rapidinho, voltando aqui, só para... Deixa eu chamar o comando aqui de novo. Aqui, ó. Letra maiúscula, a P, tá vendo? Ela parte da linha de base, sobe até o topo e a bola do P que ela vem descendo até mais ou menos metade da estrutura da linha do tamanho da letra maiúscula, né? Se for 10, aí mais ou menos na altura 5 você já pode fechar o P. Não, olho de santo também não. O Q é como se fosse a letra O maiúscula, né? Com um tracinho aqui. E o Y tá aqui, ó. O Y, o vérticezinho aqui, né? Que vai dar a divisão deles, tá? Ele vai ficar mais ou menos na altura aqui da letra minúscula. Para poder fazer isso,
nas letras maiúsculas. Ó, vale ressaltar também, já ia passar direto, ó, olha que interessante. A letra A, ela ocupa o espaço inteiro, a letra C, a bolinha do B também ocupa o espaço da letra minúscula inteiro, aí a perninha, ela extrapola o limite aqui, tá vendo? O D é a mesma coisa. O G, ele vem para baixo, ó, olha que legal, ele ocupa quase o espaço entre uma estrutura e a outra estrutura de escrita, ó. Ele ocupa quase o espaço, tá vendo? Olha o I ocupa o espaço da letra minúscula e o pinguinho fica aqui em cima, tá vendo? O J, ó, ele toma a parte de baixo e a parte de cima, o mais espaçoso aqui, ó, a letra K minúscula, ó. Essa divisão, essas perninhas do K, vai ficar tudo dentro do módulo de letra minúscula, tá vendo? Olha o P também, o P é muito parecido com o B, né? Só que invertido. Tá bom, pessoal? Eu vou disponibilizar todo esse material lá no Telegram para vocês poderem namorar um pouquinho isso aí depois. Regras para traçar a mão livre. Senhores, a aula de hoje eu falei um pouquinho aqui eu já falei para vocês sobre caligrafia técnica, mas o nosso grande objetivo aqui é sanar uma dificuldade. Eu não me lembro agora, falhou o nome da aluna que me perguntou, Regina, não me lembro agora, que me contou essa história da dificuldade dela ir em campo lá na empresa de usinagem, tirar as medidas e desenhar. Então, a aula de hoje é especial, principalmente para ela, pessoas que queiram fazer o desenho à mão livre. Existem técnicas. Aí a primeira coisa que o aluno pode pensar, professor, pelo amor de Deus, professor, eu sou horrível para desenhar à mão livre. Será que eu vou conseguir, professor? Olha, a pessoa que já tem um dom, ela nem vai olhar direito essas regras que eu vou passar. Não, pessoal, não precisa disso não. Agora, a pessoa que não tem, eu vou passar alguns macetes que vai ajudar vocês demais, gente. Inclusive para fazer linha reta, para fazer círculos, né, à mão livre e etc. Por exemplo, se eu for traçar retas à mão livre, qual é o grande lance? Eu posso tanto começar da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita. Professor, qual que você prefere? Eu faço as duas, né? Eu prefiro particularmente puxar, começar da direita para a esquerda, né? Imagina que eu vou fazer uma linha reta. Eu gosto de puxar da direita, para mim é na minha direita aqui, provavelmente para você está na esquerda. Mas na minha direita aqui eu gosto de puxar aqui, aí eu olho para o ponto de destino e levo até o ponto de destino. Esse é o que eu gosto de fazer. Tem gente que vai preferir fazer o contrário, botar aqui, olhar para o ponto final e levar até o ponto final. Aí é com vocês. Então o que eu sugiro? Pega uma folha em chamex, faz vários pontinhos horizontais, vários pontinhos paralelos verticais, tal qual essa imagem que aparece para vocês aqui, e treina. Pega ali em cima, olha para o ponto de destino e desce. Opa, desce mais uma, tá? Professor, você tem algum exercício que você possa me passar que já tem essa estrutura montada? Tenho sim. Lá no meu Telegram, vocês podem entrar lá depois, eu vou publicar o exercício lá para vocês treinarem. Baixar, imprimir aí no computador, se der para imprimir. Se não der, só replicar numa folha qualquer mesmo e executar esse exercício, tá bom? Essa é uma regra para a linha à mão livre. Ah, professor, e se eu for fazer folha em diagonal? Vamos lá. Primeira estratégia, eu posso virar a folha e de modo que ele fique um traço reto, né? Mas nem sempre, por exemplo, nas minhas aulas eu não deixava os alunos fazerem isso, né? Eu apertava eles. Eu falava, galera, vamos o seguinte, ó, vocês estão com a folha colada na mesa, que é o que eu cobro, antes de começar qualquer atividade, colar os extremos da folha para ela ficar coladinha na mesa e travada, né? Pra gente mexer só os instrumentos, isso é muito importante. Aí eu falava com eles, cola a beiradinha da folha e vamos treinar, desenhar essas linhas em diagonal. Então fazia ali, a gente ficava uma aula inteira treinando, aí eles vinham, me traziam, aí eu olhava, não, tá ruim, vai lá, treina mais um pouco. Em 10 minutos mais ou menos, o cara já tinha pegado a destreza para fazer uma linha dessa aí em diagonal, tá? Mas o procedimento é o mesmo. Marca o ponto destino, o ponto início e risco, né? Aí você vai e acompanha. Faz uma, faz duas, vai ter uma hora que você vai pegar o jeito da mão. Opa, peguei o jeito. Pronto, dali pra frente, só alegria. Tá bom? Senhores, só beber mais um pouquinho aqui. Traçando circunferências à mão livre. Existem duas técnicas para a gente fazer isso. O círculo inscrito dentro de um quadrado e um círculo que a gente pode inscrever ele sobre por exemplo, aqui no caso a gente pode considerar uma cruz, né? Um mais aqui. São duas técnicas. Os passos eu coloquei aqui na tela para vocês. Primeiro, eu desenho um quadrado aqui com o tamanho da circunferência, pode ser a mão livre. É mais um treino para vocês. O quadrado com o tamanho da circunferência pretendida, tá bom? Aí eu já marco o meio das linhas, das arestas, ó, eu falando de aresta, tá vendo? Ó, das arestas desse quadrado, eu já vou marcando o meio. Um segundo passo, não é que vocês têm que fazer isso aqui tudo desenhando um por um, é o segundo passo. O segundo passo é eu achar as diagonais. Ah, professor, mas minha linha não ficou tão boa, tão retinha. Não tem problema não, se você chegou em diagonal de um lado e do outro, o que eu vou falar já vai dar certo. Então você aqui, ó, já marcou essa metade da aresta.
Na diagonal você projeta mentalmente onde ficaria a circunferência. Faz um tracinho também, igual tá aqui na imagem, tá vendo? Um terceiro passo é só acender agora e ligar ponto com ponto. A pessoa ficou meio tremido. Por mais que fique tremido, na hora que vocês apagarem essas linhas que eu chamo de linha inicial, linha estrutural, né? Linha que só dá base mesmo, na hora que a gente apagar ela vai ficar só a circunferência. Aí vocês vão perceber que mesmo um pouquinho tremido ou não, ela vai ficar muito próximo da redondinha, né? Garantindo aí uma proporcionalidade no seu desenho à mão livre. A mesma coisa a gente pode fazer nesse mais aqui, ó. Só que aqui já seria um círculo desenhado, não mais inscrito dentro de um quadrado, ó. Eu faço mais normal, mais ou menos aí com o tamanho, com a circunferência, um diâmetro da circunferência. Nesse mais, eu coloco as diagonais. Tem gente que vai querer botar mais uma aqui também, não tem problema nenhum, vocês podem botar mais, se for ajudar, né, claro, pode botar mais diagonal. Eu gosto, quando o círculo é muito grande, eu gosto de colocar mais umazinha diagonal aí dentro, que vai me ajudar a orientar. Daí, gente, é só marcar aqui, ó, mentalmente, vai marcando. Antes de riscar, você olha, né? Pô, se eu riscar aqui vai ficar meio oval. Aí você vai e desce um pouquinho o traço. Ó, se eu riscar aqui vai ficar ovalizando, abrindo. Aí você volta um pouquinho o traço. Vai ajustando. Ajustou tudo? Acende o traço, que é esse passo aqui, ó, e apaga as linhas iniciais. Professor, isso faz sentido, professor? O senhor ensinou a fazer linha reta e fazer circunferência. Bom, eu ensinei, e linha em diagonal também. Eu ensinei as principais linhas para se fazer um desenho à mão livre. Ah, professor, mas eu tenho um primo meu, tenho um amigo meu, sei lá, minha esposa, meu irmão, desenha artes e tem muito mais técnica que isso, com certeza, galera. Mas lembra que o nosso foco é desenho técnico. Então, de desenho artístico, eu vou trazer um mínimo para a gente fazer algo bem feito, tá bom? E depois eu vou, inclusive, mostrar um vídeo para vocês de eu executando algumas tarefas usando essas técnicas. É primordial que vocês pratiquem ela até o círculo ficar direitinho, até a sua linha reta ficar direitinho. Eu vou botar lá no Telegram depois um exercício para vocês baixarem. Tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Boa noite, todo mundo me dando boa noite aqui. Show de bola. Qualquer coisa, tamo junto aqui. Ana aqui, minha mãe, me dando moral, sempre aqui. Vamos lá. Partindo agora para esboço e croquis, que é o objetivo dessa aula, principalmente, inclusive. Senhores, esboço. Isso aqui é um misturador de ração, tá? É um misturador de ração de peixe. Peguei isso de um livro e coloquei aqui para a gente poder conversar sobre. Olha bem esse misturador, olha com calma esse misturador. Parece uma peça, parece um componente difícil de ser executado. Mas vamos entender as entrelinhas dele. Primeiro, pode ver que não tem nenhuma medida. Então, de cara, eu já falo para vocês, nós não vamos fabricar esse misturador, tá? Então eu já garanto para vocês que isso é um desenho à mão livre, que veio apenas para me dar uma ideia do que seria o que eu quero falar sobre, que é o misturador. Então aqui é só para me dar uma ideia. Então, me dando uma ideia, sabendo que é um misturador, eu já consigo entender que isso aqui é uma pá, aqui dentro, né, que são as paletas que vão mexer, que isso aqui seria um eixo, tá? E que isso aqui seria as polias de transmissão. A polia, a correia, outra polia, aqui seria um motor ligado num redutorzinho aqui, para poder fazer o giro desse misturador, e isso se comprova se eu pegar e imaginar que eu estou tombando ele olhando por cima agora, ó. Agora eu estou olhando ele por cima. Essa aqui é a parte interna dele. Essa aqui é a parte do redutorzinho, que está ligando com a polia, né? E aqui seria ele ligando com o motor que está mais abaixo aqui. Essa seria a vista de cima do meu misturador. Pô, professor, parece um desenho complicado de fazer. Outros férias vão falar, tá doido pra vocês? É fácil pra caramba. Galera, mas eu garanto pra vocês o seguinte, e eu garanto, e vou botar lá no Telegram depois, um vídeo de eu executando esse misturador aqui pra vocês. Se vocês fizerem as técnicas, praticar as técnicas que eu tô falando, façam margem, legenda, tá? Escrevam lá o título do projeto, esboço e croquis. Ou esboço de misturador, vamos combinar assim. Margem, legenda, esboço de misturador. Eu garanto pra vocês, que se vocês fizerem exatamente os treinos que a gente usou de linha reta, de circunferência, bem clarinho com lapiseira para poder apagar depois e enegrecer com lápis, o desenho de vocês vai ficar melhor do que esse aí que vocês estão vendo na tela. Eu garanto isso, tá? E eu vou mostrar esse vídeo para vocês lá no meu grupo do Telegram, tá bom? E aí já começa aquela noção de desenho à mão livre, né? Que a gente usa muito isso. Eu acabei falando muito do esboço, né? Então, quando eu trago essa informação para vocês de desenho à mão livre, veja bem, eu quero apresentar uma ideia do que é um misturador, para que serve, aonde vai ficar o motor, aonde vai ficar o redutor, a polia, a correia. Só isso que eu quero mostrar. Aí eu não quero me preocupar com medida, nem com proporção, com tamanho, com nada. Não estou me preocupado com isso, tá? Então, assim, dessa maneira que eu desenhei, eu só quero mostrar uma ideia. Eu tenho ali um esboço. Beleza, galera?
Agora, se eu tivesse, por exemplo, que fabricar um eixo, tipo esse aí que está na tela, eu tenho que fabricar. Não tenho tempo de ir no planejamento, executar uma ordem de serviço, executar o desenho no AutoCAD, DataCAD, SolidWorks, que seja. Eu não tenho tempo de ir lá. Uma emergência, 3 horas da manhã, domingo, eu tô lá na empresa de manutenção, chegou esse eixo, tem que fabricar e tem que mandar para a empresa, e é pelo menos 52 mil reais aí que tá envolvidos nessa ordem de serviço. Beleza? Deu para sentir o tamanho da emergência? Então eu não tenho tempo de ir no planejamento. Então é um serviço que a gente vai tratar ele como emergência/urgência, tá? Então eu vou fazer um croquis dele, ou chegou para mim o croquis, o cliente chegou para mim, João, fabrica isso aqui para mim, ó. Chegou para mim esse croquis, tá? Então esse croquis que chegou para mim, ele foi e colocou um desenho à mão livre, ele tentou colocar a proporcionalidade para mim e ele inseriu as medidas ali para mim. Aí eu tenho um croquis. Ou seja, um croquis é um desenho à mão livre também, tal qual o esboço, só que dessa hora eu me preocupo com proporção, eu me preocupo em cumprir algumas normas básicas de cotagem, de inserção de medida, para que eu consiga fabricar o produto final, que é a peça que eu... Por que ela é usada, mas ela não é tão indicada para a gente fazer em meio operacional e meio industrial? Porque quando você faz um desenho à mão livre, sem o auxílio de um programa, e uma velocidade dessa que eu coloquei, madrugada de um domingo, né? Você tem a probabilidade do erro, né? Então a gente tem que sempre correr do erro, tá bom? Isso aqui, por exemplo, seria um outro exemplo de um croquis de uma chapa-trava, né? Isso aqui, inclusive, eu dei uma adaptada nessa aqui, nas minhas turmas de caldeiraria. A primeira tarefa que a gente fazia em oficina era uma chapinha dessas de trava, para travar uma tubulação que tinha lá na oficina que eu dava aula, né? Tinha uma tubulaçãozinha lá, aí eu pedi eles para fabricar uma chapa-trava e falava, ó, quando ela estiver pronta, na hora que a gente botar aqui na tubulação, ela tem que encostar no tubo sem forçar e ficar encostada na parede tranquilamente também. Aí alguns alunos conseguiam, outros faziam um pouquinho menor, errava a medida aqui e outra ali, na hora que botava lá tinha que forçar e ficava apertando o tubo, né? Aí era a hora que eu dava nota. Quem conseguia fazer do jeito que eu pedia, ou seja, cumpriu as tolerâncias de fabricação à risca, aí tirava a nota máxima. O outro que não conseguia, na hora de calandrar, calculou o desenvolvimento errado, alongou demais a calandra, etc. Aí aquilo ali fatalmente era penalizado. Essa era a primeira tarefinha que eu fabricava com eles, né? Aí quem já fez caldeiraria aqui sabe que a próxima da sequência é a pazinha, né? A tradicional pazinha de caldeiraria, né? Nossa, eu já tenho umas 15 lá em casa. Toda vez que eu ia dar aula sobre isso, eu pegava e fabricava uma pra mim também e levava pra casa, né? Beleza, pessoal? Então, outra coisa que eu tenho que falar pra vocês, muito importante. O desenho de croquis, ele é um desenho que é feito à mão livre. Mas se eu tiver uma régua, se eu tiver uma moedinha para me ajudar a fazer uma circunferência, eu posso usar. Faz parte do croquis. O esboço não. O esboço, quando vocês forem treinar, eu peço que vocês tentem fazer à mão livre. Para treinar mesmo, tá bom? A gente pode fazer isso numa folha A4 ou numa folha milimetrada ou quadriculada. Aí o cara para um pouquinho. Lá vem o professor com mais coisa nova. Folha milimetrada ou folha quadriculada. Ou folha tarefa. Professor, Professor, o que é isso, professor, que você está falando? Calma aí que eu vou mostrar agora para vocês aqui, tá bom? Uma outra forma de vocês desenharem, só para finalizar aqui falando um pouquinho, são as ferramentas computacionais. Aqui, por exemplo, tem um desenho de uma engrenagem com o seu rasgo de chaveta nela aqui, né? Mostrado aqui na vista dela, o rasgo de chaveta, ela em corte aqui, mostrando para mim que ela é fabricada de ferro fundido, pelo tipo de achura que foi feita nela aqui, de ferro fundido não, desculpa, de aço. Pelo tipo de achura que ela foi feita aqui, as informações, isso aqui é um programa computacional, isso aqui é o AutoCAD, tá bem? E agora a famosa folha milimetrada, essa folhinha aqui, ó, que você pode usar ela mesma para fazer em cima desses quadrados, esses quadradinhos, o seu desenho. Você pode desenhar, aproveitar os quadrados. Ela veio para auxiliar os desenhos à mão livre, seja feito na área operacional, seja feito dentro de sala de projeto, ela veio para te auxiliar. Esses quadradinhos, eles são bem clarinhos, tá? Eu vou também mandar lá no nosso grupo do Telegram para vocês poderem baixar. Mas ele é bem clarinho. Vocês podem executar a tarefa de vocês aqui se vocês tiverem como imprimir. Cada quadradinho desse tem uma medida de 5 por 5 milímetros, tá bom? Então, olha só, dá pra gente garantir a proporcionalidade. Se eu tiver que desenhar uma barrinha chata aqui de 100 milímetros, eu vou contando os quadradinhos aqui, tá? Dá 120 quadradinhos, vai dar os meus 100 milímetros aí. Entendeu? Esse é o raciocínio. Eu posso usar essa folhinha tarefa, essa folha milimetrada. Agora, se essa folha milimetrada ela for dotada de uma margem, de uma legenda, ela também é chamada, é tratada como folha tarefa. Ela é um excelente acessório aí pra gente. Ela é ideal pra gente confeccionar croquis aí no geral. Beleza, galera? Agora eu vou deixar aqui para vocês umas indicações de tarefas práticas para vocês brincarem um pouquinho hoje e amanhã. E eu vou botar também uns exercícios teóricos lá no nosso Telegram. Indicação de tarefa prática. Gostaria muito que, se vocês tivessem a possibilidade de desenhar
o croquis, né? Não, vou desenhar na forma de esboço, né? Que eu não vou pedir vocês para colocar essas informações de tolerância aqui, não. Opa, peraí, passei. Essas informações. Vamos fazer em forma de esboço. Um eixo à mão livre. E gostaria que vocês fizessem, eu havia falado da folha milimetrada, mas vamos tentar fazer a mão livre para dar uma praticada. Por que eu estou falando isso? Aqui tem um macete, ó. Como é que eu faço esse desenho, professor, para o meu eixo ficar retinho e não ficar caindo assim, né? Para não ficar isso aqui, ó. O cara vai tentar desenhar retinho assim, ó. Aí começa a desenhar e o eixo fica assim, ó, no final das contas, né? Então como é que faz para evitar esse Y? Me dá uma dica. Partam de uma linha clarinha, traço, ponto, traço, cortando a sua folha no meio, de fora a fora. Aí você desenha metade da parte do eixo para cima e metade para baixo. Garanto para vocês que ele já vai ficar proporcional. Você pode também no meio da folha, traço, ponto, de ponta a ponta, né? Que aí você divide ela no meio também, porque a partir dali você desenha metade do eixo para um lado e metade para o outro. Aí vai te ajudar a garantir a centralização da sua peça na folha e evitar que ela fique caída, que ela fique torta, né? Aquela coisa mal feita, tá? Eu vou pedir na forma de esboço, sem que vocês façam aí usando régua, nada disso. Beleza? Depois eu vou botar um arquivo lá no grupo, vocês vão ter acesso a esse desenho aqui. Esse outro esboço aqui eu queria muito ver o trabalho de vocês. Eu vou desenhar essa peça e vou botar lá no grupo para vocês, passo a passo com a mão. E vou botar lá, eu queria que vocês desenhassem também, se der, para vocês mandarem para mim para dar uma olhadinha, tá bom? E por fim, essa chapinha trava aqui é um calço do compressor. Isso aqui é um calço de compressor para travar o compressor, né? Aqui é o oblongo dela. Esse oblongo aqui ele permite você deslocar o calço um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, para dar o ajuste da correia e o tensionamento do compressor. Calçozinho de compressor, aqui vocês podem fazer na forma de croquis, usando as técnicas de linhas circulares para fazer esse semicírculo e esse elemento circular aqui. Ó. Aí tenta manter a proporcionalidade. Essas são as práticas aí para esboço e croquis. Dá um segundinho aqui que eu vou pegar um exemplo para vocês. Voltei aqui que eu vim buscar uma folhinha para vocês olharem uma coisa. Deixa eu só vou botar o fonezinho aqui de novo para vocês ficarem me ouvindo perfeitamente. Vou voltar aqui no OBS, que é o estúdio. Vou subir minha imagem aqui para vocês verem uma coisa. Aqui, ó, perfeito. Caralho, você é feio pra caralho, sacanagem. Aqui, ó. Galera, ó, isso aqui eu fiz a mão livre com uma outra turma já que eu tava dando mentoria, tá vendo? Deixa eu aproximar mais aqui. Eu garanto para vocês, não usei régua aqui. Deus está no céu, tá me vendo falar com vocês, eu não usei régua, tá? E eu gostaria que vocês chegassem a esse nível aqui praticando. Então, os passos é linha reta, circunferência, vocês treinarem bastante, depois desenvolver uma pecinha dessa e mandar uma fotinha para mim. Eu vou falar para vocês, hein? Desenhei, tá bonito, e já recebi de aluno mais bonito ainda, tá? Ainda falo isso para vocês. Deixa eu voltar agora aqui para vocês voltarem a ver o que interessa, que é a aula, né? Quem vai ficar querendo ver essa cara feia aqui? Vamos para a aula de novo, agora sim, a coisa bonita da aula. Voltei, mas já estava no finalzinho já, né? Eu vou falar algumas coisas com vocês ainda. Deixa eu só voltar aqui de novo, no OBS, subir a imagem de novo aqui para mim, para a gente fechar esse raciocínio. Pronto, agora vocês vão me ver inteiro aqui. Deixa eu ver os comentários e eu vou fechar a aula aqui com vocês. Deixa eu chamar o comando aqui para outra tela. Ver a galera falando aqui comigo. Fico no boa noite, fico no técnico, esboço do misturador, exatamente, esboço do misturador, viramos à noite, tamo junto, professor, uma boa pegada. Passo o trabalho da live para o dia seguinte, para representar o que acontece na vida real. Sim, beleza, passo sim. Boa pegada aqui do nosso amigo, ele pediu pra gente passar um trabalhozinho lá. Então quem tiver comigo, quem não tiver no Telegram, já faço o convite para entrar aqui no meu Telegram, pra gente fazer esse trabalho, essa bem pegada aí, esse bem bolado juntos, gratuitamente, galera. Eu tô aqui só compartilhando com vocês, até passar essa pandemia toda, essa maluquice toda, né? Eu tô aqui dividindo conhecimento com vocês aí, tá bom? Então assim, eu vou passar assim, então vou pedir vocês, peguem aí uma panela no fogão, desenhem um fogão com a panela em cima, desenhem uma cadeira na sua casa, olha pra cadeira ali, porra, vou fazer o esboço dessa cadeira, olha pro seu moleque correndo na sala assim, ou vou fazer o esboço dele aqui correndo. Faz o esboço de alguma coisa ali, de um móvel, de alguma coisa assim, só pra dar aquela treinada. Fez uma vez, ficou ruim, faz de novo. Ou olha pra rua, vê um carro na rua, faz aquela vista superior do esboço assim, que eu ainda vou falar melhor disso no futuro. Tá bom, galera? Uma boa pegada aí
Valeu, como está a serralheria aqui, eu não consegui exatamente ver o nome, né? Mas de qualquer maneira, valeu pela dica, você me deu até uma ideia boa aqui. Presente, Robson presente. Robson, tamo junto, tá bem? Pessoal, basicamente era isso que eu queria abordar com vocês hoje, era esse assunto aqui, tá? Tô finalizando a aula, queria fazer uns comentários. Vale muito a pena, principalmente para você que pensa em trabalhar na área de planejamento, na área de projetos, desenvolver essa habilidade de desenho à mão livre, tá? Obviamente que se eu estivesse do teu lado aí, apontando onde você está errando, onde não, ajudaria mais, mas é só seguir essas estratégias que eu passei na aula que vocês vão conseguir fazer. Eu vou botar um videozinho eu fazendo para vocês acompanharem, ver a minha pegada ali também, que vocês vão conseguir fazer de boa, tá? Isso aí, beleza. Só para fechar esse raciocínio, na aula que vem eu já começo a falar de projeções de peça em perspectiva. Eu vou primeiro apresentar todos os tipos de perspectiva, aí o negócio vai começar a ficar sério. Aí eu vou falar de perspectiva, cônica, cavaleira, axonométrica, tem a bimétrica, trimétrica, isométrica. Aí eu vou falar da militar, da perspectiva cavaleira, da perspectiva militar. Vou falar de todas elas, aí vocês vão entender o que significa cada uma dessas perspectivas e por que a perspectiva isométrica é a mais utilizada. Isso aí já vai ficar para a aula que vem. No Telegram hoje eu vou botar as atividades para vocês fazerem. Deixei de entregar uma ontem. Hoje o dia foi muito louco para mim, muito corrido. Hoje eu vou dar uma atualizada nisso aí tudo. Vou colocar lá no Telegram. Vou colocar os exercícios da aula de hoje para vocês praticarem um pouquinho, mais um pouquinho dessas tarefas práticas aqui. Beleza, senhores? Um grande abraço. Vou deixar umas informaçõezinhas agora. Quem não está no meu Facebook ainda pode me adicionar aqui, não sem problema nenhum. Importante, eu vou trazer umas pessoas para a gente fazer umas lives aqui bem interessantes sobre alguns segmentos. Tá? Eu tenho prometido aqui um amigo meu lá da Petrobras BR, distribuidora. Ele é especialista em lubrificação, a gente vai fazer uma live bem interessante, eu vou escopar com ele vários assuntos interessantes. É sobre lubrificação, mas eu acho que vale a pena todo mundo participar. A maioria que está comigo aqui é da mecânica. Vai ser bastante coisa, um bom conhecimento. Tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Vocês podem ter certeza disso. Enquanto estiver fluindo aqui, a gente vai trazendo. Então é importante que vocês me adicionem aqui no Face. Mais importante ainda, lá no Instagram, que lá eu vou fazer essas lives mais conversa, né? Me adiciona lá, @prof, P-R-O-F, @prof João Branco, _, AD Group, beleza? Aí vocês conseguem me achar lá no Instagram, tá facinho de me achar lá. E outra coisa também, eu também estou com um grupo aqui no Facebook, que é Cursos e Mentorias, _adgroup, tá bom? Se vocês puderem depois tá aqui também nos comentários, clicar aqui para entrar no grupo, lá no nosso grupo, entrar lá no nosso grupo, eu vou botar essas lives lá também para vocês verem em sequência. E por último, também, eu estou colocando essas aulas no nosso YouTube lá para vocês assistirem, para vocês se referenciarem, tá bom? Então, pessoal, é isso. Vou ler agora se tem mais alguém falando comigo aqui e a gente está fechando por hoje os assuntos. A vida é uma escola, é verdade, exatamente, a vida é uma escola. Sim, tu, Delcio, já está comigo já tem um tempo, graças a Deus. Pessoal, aquele abraço para vocês e até amanhã que eu já começo a falar de perspectiva. Beleza? Valeu! Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou dando início agora ao segundo módulo do curso de desenho técnico. Nesse módulo eu vou tratar com vocês algumas questões para as atividades práticas. Se eu divido a folha A2 no meio, eu obtenho a folha A3. Se eu divido a folha A3 no meio, eu obtenho a folha A4. O que eu estou querendo dizer com isso? Da série A, o número indica quantas vezes, para vocês terem a noção, só para a gente começar a pontuar algumas coisas, os traços mais escuros, né, o lápis 2B, a gente utiliza para enegrecer as arestas e contornos visíveis de um desenho. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou dando início agora ao segundo módulo do curso de desenho técnico. Nesse módulo eu vou tratar com vocês algumas questões para as atividades práticas. Se eu divido a folha A2 no meio, eu obtenho a folha A3. Se eu divido a folha